amores, tudo bem com vocês? Hoje a tia Aline vai fazer a nossa correção da revisão mensal de História e Geografia. Vocês vieram receber aqui na escola, vocês peguem logo sua revisão, seu lápis com borracha, enfim, e preste bastante atenção. E à medida que eu for falando, a tia vai relembrando o nosso assunto, tá bom? Bora lá. As leis e a sinalização de trânsito organizam a circulação de veículos e pedestres nas ruas. Observe a tirinha. O mundo de Leloca, a evolução do transporte. Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Hoje, eu ando de bicicleta. Quando eu tiver 15 anos, como andarei? Aí ela lá responde, com o trânsito do jeito que está, você vai andar a pé. De acordo com a tirinha, faça o que se pede. Circule o único meio de transporte que aparece na tirinha e escreva-o abaixo. Vamos só relembrar sobre os meios de transporte, que eles podem ser o quê? Terrestres, aéreos, né, ou aquáticos. Nós vimos aqui vários exemplos de meios de transporte e lá naquela tirinha, ele fala de um desses meios de transporte, né, que no caso, um meio de transporte terrestre. Então, você iria circular na tirinha e depois ia escrever aqui. Então, olha só, lá na tirinha ele vai falar sobre a bicicleta. Então, você ia circular lá e escrever aqui, ok? Vamos lá para a próxima. Segundo, o que a frase do último quadrinho quer dizer? Com o trânsito do jeito que está, você andará a pé. E aí, o que isso quer dizer? Quando ele diz aqui, com o trânsito do jeito que está, você andará a pé. Não terá mais veículos andando nas ruas? Será que é isso? Muito pelo contrário, né, gente? Eu acho que cada tempo que passar vai ter mais e mais veículos, porque tem pessoas que não têm essa consciência. E aí, adquirir um meio de transporte hoje está cada vez mais fácil. Então, essa primeira aqui, com certeza, não seria. Terá tanto veículo nas ruas e o dela só será mais um. Será que é isso que significa? Também não, né? Do jeito que está o trânsito, bem difícil, vai ser melhor andar a pé. E aí? Sim, seria essa a resposta. Porque, olha só, do jeito que o trânsito está, você vai andar a pé, porque o trânsito está o quê? Bem difícil, está cada vez mais movimentado. Não é isso? Então, assim, a tendência mesmo, gente, é só aumentar esse fluxo de veículos no meio das avenidas, né? Terceira, leia o texto, ciclistas na cidade. Na revisão de vocês é outra imagem, mas também é a imagem dos ciclistas, tá, gente? Mas não tem problema nenhum, porque não altera a questão. Olha só. Ontem, eu e alguns amigos nos aventuramos a percorrer várias ruas até a praia. Mas percebemos o quê? Algumas dificuldades logo nos primeiros minutos. Primeiro, olha só o que aconteceu onde ele sentiu essas dificuldades. Faltam ciclofaixa, que é justamente a faixa dos ciclistas. Então, ele sentiu falta dessas faixas. Pois as encontramos em poucas ruas, o que nos obriga ao quê? A circular nos espaços dos carros. Então, assim, gente, da mesma forma como eu falei para vocês, sempre atravessar em faixa de pedestre, os ciclistas eles têm sempre que andar também na ciclofaixa, ou seja, nas faixas dele. Se ele não encontra, ele é obrigado a andar no meio dos carros, que isso se torna muito perigoso, né? Corre o risco, sim, de acontecer um acidente, porque tem carros, assim, carros, ônibus, enfim, transportes maiores que não respeitam os transportes menores. No caso aqui, a bicicleta é um meio de transporte menor que o carro, menor que um caminhão, menor que um ônibus. Então, às vezes, não há essa... Não presta atenção, né, no ciclista, passa mesmo por cima se tiver que passar, enfim, eles não respeitam. Então, quando tem as ciclofaixas, fica mais fácil para eles circularem, porque eles vão estar ali, ó, na faixazinha deles. Se porventura acontecer de um carro invadir essa ciclofaixa, mas o direito está do ciclista. No caso aqui, ele sentiu essa dificuldade porque não encontrou tantas assim, né? Aí ele diz assim, ó, deixando para trás os buracos, olha a outra dificuldade, e os níveis do asfalto, muitos carros buzinavam nas conversões, passavam ao lado em grande velocidade. Olha aí a falta de respeito, né? Demonstrando total desrespeito. Em alguns pontos, precisamos parar e carregar a magrela, no caso, a bicicleta,
Porque as ladeiras são bem altas. É a história aqui onde ele fala dos níveis do asfalto. Tem hora que é bem alto, então não tem como eles subirem, também por causa dos buracos. Então, eles carregam, né, a bicicleta. A magrela que ele se refere aqui é a bicicleta. Embora tenhamos enfrentado problemas, foi bem divertido olhar a cidade de perto, exercitar nosso corpo, ver o dia terminar ao ar livre e perceber que podemos colaborar para diminuir a poluição e o congestionamento do trânsito com o hábito de pedalar. Nós vimos nas nossas aulas o quanto a bicicleta ela tem seus benefícios, principalmente por conta da poluição, que é isso que é o problema maior dessa circulação de tanto de veículos que a gente vê no meio da rua, né? Nas avenidas. Então, a bicicleta, nós vimos os benefícios que ela nos traz, vimos os cuidados que nós devemos ter ao andar também de bicicleta, né? Então, aqui ele diz, ó, contribuiu para diminuir a poluição, porque a bicicleta, ela não sai nenhum tipo de substância dela, muito pelo contrário, você vai ter que usar as forças das perninhas, né, para poder, ó, pedalar. Letra A. Que espaços os ciclistas utilizaram durante o passeio à praia? Lá eles disseram que tinham uma dificuldade de encontrar ciclofaixas, né? Mas, no entanto, eles encontraram essas ciclofaixas em alguns momentos. Mas eles também andaram aonde? Ó, no mesmo espaço destinado aos carros, mas também nas ciclovias, quando elas existem. Em alguns momentos tinha essa ciclofaixa, que é a ciclovia das bicicletas. Então, eles andaram nesses dois espaços, destinado a carros e também às ciclovias. Letra B. Escreva P para os problemas e B para os benefícios citados sobre a experiência dos ciclistas. Bora lá. Quando ele diz assim, a cidade possui poucas ciclofaixas, isso aí é um problema ou isso é um benefício? Com certeza isso é um problema, né, gente? Os ciclistas têm que circular no espaço dos carros. Isso é um problema ou um benefício? Um problema também, né? Ele tinha que circular no local adequado para ele. Os ciclistas são desrespeitados por motoristas. Isso é um problema ou é um benefício? Isso também é um problema. Muito triste, né? Essa questão do desrespeito. Os ciclistas se divertem olhando a cidade de perto. Isso aí foi um problema ou um benefício para eles? Eles sentiram como um benefício, né? Foi bom eles terem visto assim a cidade de perto. O uso da bicicleta diminui a poluição e o congestionamento do trânsito. E aí, um benefício também. O meio ambiente agradece, né? Letra C. Os ciclistas, eles afirmaram que andar de bicicleta ajuda o quê? A reduzir a poluição e o congestionamento. Essa afirmativa está correta? Será que realmente diminui? Com certeza, gente, nós já vimos, nós já falamos, nós já discutimos sobre isso, que sim, a bicicleta ela diminui essa poluição. Por quê? Porque ela vai diminuir o quê? O uso dos carros, que geram a poluição, no caso, os carros geram essa poluição, devido à queima de combustível e congestionam o trânsito. Então, um dos benefícios da bicicleta é isso. Não vai causar poluição e não vai congestionar o trânsito, que é justamente a principal causa da poluição, são a circulação dos carros. Por isso, sim, tem um benefício, porque vai diminuir esse uso de carros. Mas, claro, nem todo mundo quer andar de bicicleta, né? Prefere o comodismo do veículo, do carro, até porque ele não vai ter esforço nenhum, vai só ligar ali o carro, passar as marchas. Hoje em dia tem até os carros já todo automático, que não precisa mais nem passar marcha, acelerou e freou, né? Enfim. Aí ele diz aqui, na quarta questão, leia o texto. Vamos ver do que vai falar. Aqui tem essa imagem. Olha só, vamos só relembrar também. Aqui é um semáforo, um sinal, no caso, né, de pedestre. Lembra? O de cima aqui, ó, quando tiver vermelho para o pedestre, ele não pode atravessar. E quando ele tiver verde, ele tem que ir. Aí é que ele pode, né? Aqui está mostrando uma pessoa com uma deficiência visual e tem outra aqui do lado dela. Vamos ver o que ele quer saber, ó. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, ele padroniza e regulamenta a sinalização de semáforos sonoros para os deficientes visual. Se ele não enxerga, porque se ele é um deficiente visual, claro que ele não vai enxergar. Então, como é que ele vai ver que o sinal está verde ou que o sinal está vermelho? Olha só, tem um semáforo sonoro, ele vai ouvir.
Aí ele diz, o objetivo da norma é estabelecer um padrão de sinal que seja comum a todo o país, uniformizando não só os sinais sonoros, visuais e vibratórios do equipamento, como também o modo de utilização desse dispositivo. Então, ele quer fazer de uma forma geral para beneficiar toda a espécie de pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Ele quer beneficiar dessa forma. Tanto aqui no caso, ó, sonoro, visual, vibratório, porque assim as pessoas que têm alguma deficiência vai ser beneficiada. Responda de acordo com o texto. Que pessoas serão beneficiadas com a padronização do semáforo sonoro? Ou seja, o ouvir. São as pessoas que têm deficiência visual, os deficientes visuais, porque como eles não vão ver, eles vão poder ouvir para saber se pode passar ou tem que parar. Por que é importante que existam leis que assegurem os direitos de todos os cidadãos? Por quê, gente? E aí? Para que todos sejam atendidos em suas necessidades e assim tenham oportunidades iguais. Não é porque eu tenho uma espécie de deficiência que eu não posso ter o mesmo direito de outra pessoa que não tem deficiência nenhuma. É por isso que existem as leis e é por isso que elas devem ser respeitadas. Não é só ela existir, não. Ela tem que ser respeitada para poder fazer valer esse direito dessas pessoas, né? Quinta, observe as imagens e escreva qual equipamento de segurança deveria estar sendo utilizado pelos condutores de veículo. Observe que os dois, né, esse está conduzindo o carro, aquele ali, uma moto. Só que todos os dois está faltando um pequeno detalhe que vai fazer toda uma diferença. Esse aqui que está no carro, o que está faltando para ele? Para poder justamente se sentir mais seguro? O cinto de segurança, que ele não está usando, né? E nesse aqui, o que está faltando para ele? O capacete. Tem gente que usa o capacete aqui, ó. Está errado, né? O capacete tem que estar na cabeça. Não importa, gente, se é para pequenas ou longas distâncias. É sempre usar, porque o acidente ele pode acontecer de uma esquina para outra. Às vezes a pessoa só quer usar o capacete ou o cinto quando vai para longas distâncias, com medo de quê? Com medo que de repente seja parado numa blitz. Ele nunca imagina que essa proteção é independentemente de blitz. Tem sim que se proteger e proteger as pessoas que possivelmente ele possa estar conduzindo. Aí ele diz assim, ó, placas, semáforos e faixas de pedestre são exemplos de sinalização de trânsito, por isso que deve ser respeitado, tá? As placas de trânsito, elas vão o quê? Orientar, né? Orientam condutores e pedestres. Sexto, isso aqui é só uma informação, tá? Que ele está dizendo para você. Por isso que a gente tem que respeitar, ó, as faixas e as sinalizações, as placas. Nós falamos sobre isso também, né? Que quando você não obedece, corre um grande risco de você sofrer um acidente. Então, você vai lá no seu direito. Aliás, no seu dever. Qual é o meu dever? Se eu sou um pedestre, passar na faixa de pedestre. Mas mesmo passando na faixa de pedestre, é sempre olhar para um lado e olhar para o outro também. Porque não é porque está ali a faixa de pedestre que é segurança 100%, não. Às vezes tem carro que não respeita. Então, se você é um pedestre, vai passar na sua faixazinha, olhe para um lado e para o outro do mesmo jeito, ok? E as placas também servem para isso. Ou para lhe dizer o que vai vir próximo, que eu falei para vocês sobre esse tipo de placa, ou o que já está ali, né? Advertência. Olha só. Pinte na cena o lugar onde devemos atravessar a rua com segurança. Olha aí a imagem, tem aí o veículo, né, transitando ali, tem as crianças passando na faixa de pedestre, tem um homem aqui, ó, que no caso, ele está em cima da calçada ainda, ele não está na avenida não, porque você pode dizer assim, tia, ele não está passando na faixa de pedestre. Nesse caso, ele ainda está em cima da calçada. Então, ele quer que você pinte o local aí onde deve se passar para se ter segurança. Então, no caso aqui, ó, a faixa de pedestre que você iria pintar. Essa e essa. São as 3 faixas de pedestre. É ali que se deve passar para se ter segurança. Pelo menos é para ter essa segurança. Mas, como eu falei para vocês, sempre olhar para um lado e para o outro. Nunca só confiar naquilo ali. Como eu falei, tem pessoas que não respeitam. O que poderia acontecer caso você não atravessasse no lugar correto, ou seja, na faixa de pedestre? O que foi que faz é
Aliás, desde quando a gente começou a falar sobre trânsito, a tia sempre fala a mesma coisa. O que poderia causar? Poderia acontecer algum acidente. E aí, quando eu passo no meu local correto, embora possa sim acontecer um acidente, porque aqui não é segurança, né? Porque, como eu falei para vocês, tem pessoas que não respeitam. Mesmo assim, se porventura acontecer um acidente e você está passando na sua faixa de pedestre, o direito é seu. Você estava certo, quem estava errado foi quem bateu em você. Agora, se você não passa na faixa de pedestre e, de repente, vem um carro e bate em você, o errado está você. Ah, tia, mas se não tiver a faixa de pedestre? Ok, não tem a faixa de pedestre, já está errado, porque todo local tem que ter essa faixa nas avenidas para você poder atravessar, principalmente nas avenidas de grande movimento. 7ª, conheça um pouco sobre a história do bairro mais antigo de Fortaleza, a Barra do Ceará. Leia o texto e responda as questões. Barra do Ceará, bairro mais antigo de Fortaleza, tem 409 anos de história. É no encontro do rio com o mar que nasce a Barra do Ceará, o bairro mais antigo de Fortaleza. O local escolhido para abrigar o primeiro fortim foi a margem direita do rio Ceará. A foz do rio Ceará, no litoral de Fortaleza, é de uma beleza inigualável. Rio, mangue, praia, barcos e ponte formam um cenário bucólico e único na capital. E o que é um bucólico? Bucólico está relativo à natureza e às belas paisagens do campo. Que rio faz parte da história do bairro Barra do Ceará? Qual foi o rio que ele falou lá? Rio Ceará. Que construção foi abrigada às margens do rio Ceará? Lá ele vai falar. Qual foi? Qual foi? O fortim. Escreva 2 cuidados que devemos tomar para preservar a história dos bairros, assim como a Barra do Ceará. E aí, quais seriam? Não destruir para fazer novas construções no lugar e manter os locais limpos, gente. Olha aí 2 cuidados que deveremos ter. Olha só, não destruir para fazer novas construções no lugar e manter os locais sempre limpos. Isso não vai valer, não é só para cá não, tá? Aqui ele só deu um exemplo da Barra do Ceará. Isso aqui vale para toda e qualquer história de um bairro. Nós vimos que cada local que você vive tem a sua história. Tem coisas que são preservadas, outras coisas que são construídas, mas no caso da preservação de alguma coisa daquele local, não pode ser construído nada ali. Se vai ser para preservar, né? Então, tem que manter do jeito que está. O máximo que pode fazer, como eu falei para vocês, são reformas, pequenas reformas, mas nunca deixando que aquele lugar seja totalmente transformado para ficar irreconhecível, né? Então, ó, não destruir para fazer novas construções. E, claro, manter esses locais limpos. 8ª. O processo de desenvolvimento das ruas acontece visando ao bem-estar das pessoas. Novas casas são construídas e as ruas passam por quê? Modernizações, ou seja, transformações. Isso nós vimos bastante nas nossas aulas. Recebem sinalizações de trânsito, são asfaltadas e organizadas. Lembra que eu falei para vocês sobre as ruas aqui do Mocambio que não tinha nada disso, mas que hoje o quê? Hoje já tem. Então, quando a gente compara o passado com o presente, a gente observa o quanto aconteceu essa modernização. E aí, o que ele quer saber? Olha só. Marque um X nas afirmativas corretas sobre as ruas. Bora lá saber das histórias, né? De uma forma geral. Olha só o que ele diz. Passam por mudanças ao longo do tempo para melhorar a vida das pessoas. Sim? Sim, gente. A gente viu ali, e até mesmo a gente, pelo nosso conhecimento próprio, né? A gente já percebe que as ruas, sim, elas passam por essas transformações. Vai ser muito difícil você ver uma rua de 30 anos atrás estar do mesmo jeito hoje. Muito pelo contrário, tem que sim que passar por essas mudanças para elas o quê? Melhorarem. Sofrem poucas modificações com o passar dos anos. Sofrem poucas? Não, muito pelo contrário, sofrem bastante modificações. São espaços de lazer para muitas pessoas e devem ser bem cuidadas. Será? Com certeza, gente. São espaços o quê? Públicos, que todos têm direito de usufruir. As ruas são espaços públicos? Sim, você não precisa pedir autorização de ninguém para andar na rua, né?
fazem parte da história de desenvolvimento dos bairros. Será? Com certeza. Então, só tem uma alternativa que você não marcaria, a letra B. As demais você marcaria um X. Nona, está acabando nossa revisão. Lê um pouco da história da Praça Marechal Deodoro da Fonseca, mais conhecida como a Praça da Bandeira. Se vocês não conhecem, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, ou até já passaram por ela, mas não sabiam que ali é a praça. Gente, tenha sempre essa curiosidade de querer conhecer a história da sua cidade, ou do seu bairro, enfim. Porque isso tudo é história. Às vezes, a gente já até viu um determinado local, mas não conhece como nome. Eu lembro que na nossa aula ao vivo nós falamos sobre o nome das avenidas e vocês não sabiam, a maioria, né, não sabia que aqui a rua da nossa escola se chamava Jornalípio Lustosa, né? Muitas pessoas não sabiam. Como a lá de cima, ali do Carvalho, que é a Freitas Neto, também tinha gente que não sabia. Conhece, mas não sabe o nome, só conhece por pontos de referência, tipo, aquela Avenida do Carvalho, a Avenida do Colégio São José, e ela tem nome. Então, é importante, talvez você já passou por essa Praça da Bandeira, que no caso o nome dela é Marechal Deodoro da Fonseca, mas você não sabe o nome. Então, vamos ter essa curiosidade também da questão do nome das ruas, né? Para também se localizar. Aí vamos lá conhecer um pouquinho da história. Ó. A Praça Marechal Deodoro da Fonseca, mais conhecida como Praça da Bandeira, é um local situado na área central. Da onde? Daqui, de Teresina. A praça ela nasceu junto com a construção de Teresina. Então, ela é bem importante para cá, né? Foi um marco bem histórico que ela foi construída juntamente com a nossa cidade. O núcleo de povoamento inicial da nova capital, cuja inauguração foi, em 16 de agosto de 1852. E foi ao redor dessa praça que emanou o quê? A feitura urbana da cidade. O que é urbano? Cidade, né? Que foi construída para ser a nova capital da província do Piauí. Foi aí quando Teresina se tornou a capital do nosso Piauí. A atual Praça Marechal Deodoro da Fonseca foi denominada informalmente pelo teresinense como Praça da Bandeira. Por que ele disse que foi informalmente? Porque as pessoas adotaram esse nome para ela. Porque o nome oficial dela, na verdade, é esse, Marechal Deodoro da Fonseca. E aí as pessoas começaram a chamar ela de, Praça da Bandeira. Claro que tudo tem uma justificativa. Ela recebeu esse nome de Praça da Bandeira por quê? Por conta dos juramentos à bandeira que ali ocorria pelos recrutas da época, ou conhecida também como Largo do Amparo, por estar localizado a igreja matriz. Tem uma igreja lá nessa praça, tá? Letra A. Observe as imagens da Praça da Bandeira antigamente e atualmente, que está localizado no bairro, Centro, em Teresina. Olha só, aqui, se a gente for observar, por estar até preto e branco, a gente retrata o que é antigo. E aqui é como ela está atualmente. Eu acredito que ainda esteja assim, né? Faz tanto tempo que eu não a vejo. Enfim, mas aqui a gente vai comparar o antes com o depois. Observe que isso aqui, continua. Lembra que eu falei para vocês, quando algo é muito importante para aquele local, ele é preservado? Isso aqui realmente foi preservado. O que mudou? Olha só, a igreja ali, construída. Tem uns prédios que foram construídos. Aqui era mais vegetação, mais mato, vamos dizer assim, né? Mais verde, embora esteja preto e branco, mas aqui está retratando o verde. E aí, com o passar do tempo, construções foram sendo feitas, mas mantendo esse aqui, E aí as construções foram aparecendo. E aí a parte verde, ela foi diminuindo pouco, mas continua tendo verde também, ok? Agora ver o que quer saber, O ponto de vista das duas imagens acima é o mesmo? Explique. Vamos observar aí, É o mesmo ponto de vista? Sim, gente, é o mesmo ponto de vista. Aí ele pede que você justifique. Olha só, é o mesmo, pois as duas imagens são da Praça da Bandeira, vista de quê? De frente. Ali a vista da Praça da Bandeira, vista de frente. B. Circule as afirmativas corretas sobre a Praça Marechal Deodoro da Fonseca, a Praça da Bandeira. Bora lá. Tem importância histórica para a cidade de Teresina?
Sim, demais, gente. Demais. Vocês viram lá que foi essa praça que nasceu, vamos dizer assim, né? Só uma forma de dizer nasceu. Nasceu junto com a nossa cidade de Teresina. Então, ela, sim, é muito importante. Tem a importância histórica, sim, para a nossa cidade. Fica distante do bairro Centro de Teresina? Claro que não, muito pelo contrário, ela fica no bairro, não distante. Então, você não ia circular. Recebeu esse nome, Praça da Bandeira, por conta dos juramentos à bandeira, que ali ocorria pelos recrutas da época. Foi por isso? Sim, foi justamente por isso. Foi ao redor da praça que emanou a feitura rural da cidade, que foi construída para ser a nova capital da província do Piauí. Aqui a única coisa que torna ela errada é porque a feitura dela foi urbana. Então, isso aqui você não iria circular. Só é isso. Por isso que é importante você ler cada palavra e prestar atenção. Porque, às vezes, por causa de uma palavra, a afirmativa fica errada. Então, aqui só está errado porque não foi rural, foi urbano. E 10ª, conheça um pouco sobre a história da Avenida Frei Serafim. Eu acredito que todos vocês já conhecem. Na nossa aula ao vivo, a tia até falou que nós iríamos falar sobre a Avenida Frei Serafim. Fica lá no centro. Olha só. Frei Serafim de Cantânia, ele foi um missionário capuchinho que chegou ao Brasil por Recife em 1841. Ele percorreu todo o Nordeste, pregando o quê? E edificando igrejas, tornando-se famoso por sua bondade e ganhando fama de milagreiro. É como se ele fosse fazer milagre, como se ele fizesse milagre. Chegou a Teresina em 1874, construindo na pequena e pobre capital, naquela época, né, com esmolas da comunidade e doações do Tesouro Público, a majestosa igreja, a igreja de São Benedito. Lá na Frei Serafim a gente vê essa igreja, tá? Concluída em 1886. Lá na Frei Serafim tem várias construções importantíssimas, né, que quem deu o pontapé inicial foi ele. É por isso que ele recebeu essa homenagem. Olha só. Tal trabalho deve ter consumido sobremaneira a saúde do idoso frade, que retornou para a Itália e lá ele faleceu no ano seguinte. A cidade demonstrou sua gratidão ao religioso, dando seu nome à sua principal avenida, que foi justamente onde ele construiu a igreja, né? Que começa na monumental igreja, por ele construída, e erguendo uma estátua. Lá fizeram uma estátua dele, em sua homenagem, em seu passeio central. Só que lá a gente não vê só a estátua dele, não. Teve outras pessoas que foram homenageadas também, ó. Tem as estátuas do próprio Frei Serafim de Cantânia, por isso que o nome lá é Frei Serafim, foi em homenagem a ele. Do ex-prefeito Alferraz também, né? E do ex-ministro Petrônio Portela. E um busto do ex-presidente. O busto que ele fala, gente, só é daqui para cima, tá? Do busto de quem? Do Getúlio Vargas. Eles podem ser vistos em seu trajeto. Por que a avenida recebeu o nome de Frei Serafim? E aí, olha só, Frei Serafim de Cantânia, ele era o quê? Um missionário capuchinho, ou seja, capuchinho, Então, a homenagem foi para ele, porque ele fez criou, né? Construiu, na verdade, várias coisas aí em homenagem a essas benfeitorias que ele fez naquele local, recebeu o nome na avenida. Quais estátuas podem ser vistas no trajeto da Avenida Frei Serafim? E aí, eu falei de várias, né? Do próprio Frei Serafim de Cantânia, do ex-prefeito Alferraz, do ex-ministro Petrônio Portela e um busto do ex-presidente Getúlio Vargas. E por que as ruas recebem nomes diferentes? Nós falamos na nossa aula ao vivo. Por quê, gente? Elas recebem para quê? Para facilitar a localização. É por isso. Para a gente poder saber, se situar, né, se localizar. Por isso que eu também perguntei para vocês, se eu perguntasse o endereço de vocês, a rua de vocês, se vocês saberiam. Então, procure realmente se informar, gente, porque é muito importante você saber a sua localização, o seu endereço. Pesquise, seja curioso mesmo, pergunte, porque isso é muito importante, essa questão da localização. Então, a gente vai concluindo aqui, estude, né, que já vai começar nossas avaliações novamente.
Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!